Fala galera do Papo com Café. Hoje o meu bate-papo é com o Edson Cunha. Com muita alegria eu tô aqui hoje, tô aqui no escritório dele. Teve um espaço para poder receber e bater um papo conosco. Papo com Café genuíno, falei para ele antes, e foi uma das primeiras conversas que eu tive com ele aqui prontamente. Eu disse que era genuíno, mas que era verdadeiro, porque o intuito disso é fazer com que nós, instrutores, Edson e todos, a gente evolua um pouco. Que a gente possa sair um pouquinho da zona de conforto. Porque o ser humano é assim, a gente começa naquela roda de hamster e aí a gente vai trabalhando e só repetindo. E o Papo com Café faz com que tu saia um pouquinho da zona de conforto e conheça um pouquinho da história também do CFC, aonde muitos estão entrando agora na área. Tem 25 anos de sindicato. Eu estou há 23, então quando eu entrei o Edson já era o presidente do sindicato. E tem muitos instrutores novos que não têm a idade que tu tem de sindicato. Então, de antemão, Edson, muito obrigado por ter aceito esse bate-papo. E eu queria que tu te apresentasse, porque eu acho que nesse primeiro momento, quem é o Edson? Eu conheço uma história do Edson quando dava aula, porque o meu irmão trabalhou contigo. E a gente vai relembrar talvez um pouquinho aqui, né? Mas assim, quem é o Edson? Quem é o Edson Cunha? Bom, Lucas, e demais colegas aí que trabalham na área do trânsito, os ouvintes aí do teu canal também, Papo com Café. É um prazer estar aqui contigo, e poder contribuir um pouco aí com um pouquinho da nossa história, dessa caminhada de quem atua aí na área de habilitação, no trânsito gaúcho nesse período. Eu tinha um escritório de contabilidade em Cachoeirinha e uma cliente minha me convidou então para participar do certame público, de credenciamento dos CFCs lá em 1996. E culminou então de abrirmos um centro de formação de condutores em Cachoeirinha lá, que começou com um novo Detran em 1º de julho de 1997. Portanto, ao final desse mês agora, que a gente está do mês de junho, nós vamos completar 25 anos de Detran do Rio Grande do Sul, 25 anos do CFCs, Lucas? E nesses 25 anos, a gente tem aí muita história para contar, porque logo em seguida nós começamos ali em 1º de julho, mas o processo já vinha desde 1996. Nós começamos e em setembro, então, tivemos o CTB, o novo CTB na época, Ou seja, todo o sistema de habilitação do Rio Grande do Sul foi implantado antes do novo código. Foi implantado com base na legislação anterior, com base no Código de Trânsito anterior, com base na resolução do CONTRAN anterior, E eu tive a grata satisfação de ter sido convidado, então, na época, logo depois da publicação do novo CTB, fui convidado pelo Denatran na época, Hoje é a Senatran, a Secretaria Nacional de Trânsito, mas na época era o Denatran. Fui convidado para participar de um grupo de trabalho em Brasília, que foi lá na Academia da Polícia Federal, em Sobradinho, onde a gente fez as propostas de resoluções para a regulamentação do CTB. Então, eu participei desse grupo lá, convite do Denatran na época, e muito me orgulho de ter participado da construção das primeiras resoluções do CONTRAN que tratavam do processo de habilitação e do credenciamento dos CFCs e dos profissionais. E depois eu participei da Federação Nacional das Autoescolas, aí a Associação do CFC se transformou em sindicato, eu fui fazer parte da diretoria da FEComércio, eu fui convidado pelo então secretário de Segurança, José Schemberg, quem criou esse projeto todo, fui convidado com ele para ser conselheiro do CETRAN na época, depois fiz parte do conselho do DETRAN também, e acabei me distanciando do escritório de contabilidade, deixei para o meu sócio o escritório e acabei focando no Centro de Formação de Condutores. Então resolvi voltar para a faculdade fazer Direito, que eu não tinha formação em Direito, minha formação é na área contábil, fui fazer Direito
porque todo o nosso trânsito, o nosso trabalho está alicerçado nas normas jurídicas, então acabei buscando a área jurídica, então me especializando na área de trânsito por conta disso. Mas é importante, né, Lucas, a gente relembrar que em 1997 eu dava aula teórica, eu dava aula prática, tá? Então, sim, eu experimentei muito o que é ser instrutor de trânsito, né? Vivenciei isso na prática, não só na teoria, né? Na prática do dia a dia do CFC. Mas depois, como diretor-geral do CFC, eu acabei não tendo mais tanto tempo para as aulas práticas, acabei ficando mais nas teóricas e depois, então, acabei tendo que me afastar das aulas teóricas e práticas por conta, né, das atividades, enfim. Olha só, galera, o Edson fez uma abertura e ele falou uma coisa que a gente fala bastante, tanto nas aulas, né, lá na instituição, na formação dos novos instrutores, Edson. Tu vivenciou na prática, mas tu foi te aperfeiçoar para conseguir desempenhar um bom papel. Tu não era obrigado a fazer o direito. Não. Mas por que tu fez o direito? Por que tu procurou? Porque tu quis te aprofundar naquele assunto. Porque assim, né, Lucas, tu para pensar, esse aqui é antiguinho, eu gosto dele porque tá aqui na minha coleção, né, mas eu tenho os manuais recentes todos aqui de legislação do trânsito. Veja que o que tem de legislação de trânsito numa coletânea, o que tem de resoluções do CONTRAN, portarias, né, a legislação estadual também, do Detran do Rio Grande do Sul. Quer dizer, se você é um operador da área do trânsito, você é um instrutor, um diretor de CFC, é elementar que tu conheça a legislação federal e estadual. Então, esse conjunto de normas, que é muito grande, muito extenso, totalmente ligado à área do direito, me fez buscar a área do direito, né? Mas eu comecei lá como instrutor, enfim. E essa caminhada é uma caminhada interessante para os instrutores, e se me permite aqui apenas exemplificar, né, Lucas? A diretora hoje do meu Centro de Formação de Condutores, do CFC Rumo Certo, lá de Gravataí, a Marilúcia, ela começou comigo como atendente do CFC. Depois ela fez o curso de instrutora, foi dar aula prática, foi dar aula teórica. Depois ela foi fazer a faculdade de administração, que ela não tinha curso superior na época. Se formou em administração, aí fez o curso de diretora-geral, diretor de ensino, e hoje ela é diretora do CFC. Então, nesse exemplo, eu quero te dizer que muitos colegas fazem uma caminhada muito bonita dentro da nossa área e há espaço para crescimento. Depende de quem? Depende de quem é o profissional. Me permite te dar um segundo exemplo para tu entender, então, o que é possível na jornada de um profissional do setor da área de trânsito. Tá? Também lá atrás, por volta do ano de 2002, mais ou menos, eu não me recordo com precisão, veio até o meu centro de formação de condutores um rapaz que era ex-pequeno empresário, ele tinha um açougue, não deu certo o açougue, e ele então fez um curso de instrutor e foi lá pedir emprego de instrutor. O nome dele é Adão de Castro Júnior. O Adão, então, começou como instrutor prático. Foi se destacando muito no trabalho, pela dedicação, pelo empenho dele, foi estudar, né? Depois foi ser instrutor teórico, foi para a sala de aula, gostou, foi fazer o curso superior de tecnólogo em gestão de trânsito e transporte na UBRA, fez o curso superior, fez o curso de diretor-geral, diretor de ensino, se transformou no diretor de ensino do meu CFC, estruturou um projeto social importante em Gravataí, que foi o Transitando pela Vida, um projeto que nós fizemos no CFC, onde ele se dedicou por 2 anos a palestras de educação para o trânsito em todas as escolas do município. Se destacou no município por esse trabalho social com reconhecimento da Câmara de Vereadores. E foi convidado pelo prefeito para ser o secretário de trânsito do município.
Então, olha a jornada dele de instrutor a secretário de trânsito de Gravataí. Tá? Depois, ele foi dar consultoria para as empresas de simulador de direção, voltou agora e ele é o atual secretário de trânsito de Porto Alegre, de uma das maiores capitais do Brasil. Tá? Olha a carreira que ele fez na área de trânsito, começando como instrutor. Então, para os alunos, para os colegas que são instrutores, sim, há espaço para crescimento. Tá? E é possível crescer também como instrutor dentro do CFC. Tá? Então, é uma jornada da área do trânsito que abre diversas portas, diversas oportunidades, e que quem está fazendo o curso de instrutor ou já é instrutor pode analisar que são 2 casos reais que a gente traz aqui, né? De 2 pessoas reais. Posso trazer um terceiro para te complementar? Então. Eu sou o terceiro. Eu entrei como atendente no CFC. Na verdade, eu entrei como frentista do posto de combustível do proprietário na época. Então foi assim que eu entrei para a área também, né? E hoje a gente atua, né? Atua dentro da formação dos novos instrutores. E aí, diretor-geral também, gestor. Mas é uma terceira parte, né? Tudo com a dedicação, comprometimento, com o estudo, né? Que belos exemplos. Hoje nós temos outro exemplo, que é o presidente do CFC, que foi empossado agora mês passado, né? Vilnei Cecim. Ele começou como instrutor de CFC também na cidade dele, tá? E fez toda essa caminhada que a gente falou. Também é formado em Direito, hoje é advogado, especialista em trânsito. É o vice-presidente do Conselho Estadual de Trânsito do Estado, tá? Faz parte da diretoria da OAB, da FENEALTO, enfim. Quer dizer, trilhou também uma caminhada de crescimento no setor. Significa que sim, é possível esse crescimento. Tá? Mas para onde vai o trânsito, né, Lucas? A gente olha agora, especialmente nesse processo eleitoral, né, e a gente identifica que há candidatos que falam uma coisa, outros candidatos falam outra. Algum diz que não precisa ter aula, outro diz que precisa ter mais aulas. Então os profissionais do nosso setor às vezes ficam em dúvida, tá, mas qual é o destino do trânsito, né? Qual é o destino da formação do condutor, do processo de habilitação? Eu acho que isso é importante a gente esclarecer aí para os ouvintes do teu canal. Por quê? Né? Porque educação, formação do condutor nunca vai acabar. Tá? A educação não vai acabar, o processo de educação. O que a gente vai ver é a modernização dessa formação, como a gente viu recentemente na pandemia com o curso teórico remoto, né? O uso de ferramentas de tecnologia, e tá aqui hoje, estamos gravando, né? Esse papo com café contigo aqui, falando de trânsito, usando tecnologia. E depois, para quantos lugares vai chegar essa mensagem, né? Perfeito. No Brasil todo, o acesso do teu canal, enfim. Ou seja, a tecnologia aliada ao processo de formação, seja no ensino teórico remoto, nas aulas em EAD, né? Na evolução tecnológica da formação, no uso de simuladores. Nós estamos testando lá no CFC Rumo Certo, Lucas, o simulador de moto. O Thiago no Papo com Café falou. O simulador de moto. Veja que enquanto a gente não vislumbra e não sabe o que acontece, e eu acredito que é muito isso, né? Pouca gente sabe o que acontece aqui dentro e o tamanho da entrega que tem hoje. Como, por exemplo, para a educação, o simulador de moto. Porque moto a gente sabe que sempre foi uma polêmica, muito tempo. Sai para a rua, não sai para a rua, envolve segurança do instrutor, do aluno, quem vai fazer, freio, carrinho lateral, não é. Quando a gente fala de simuladores que parece um tabu, né, cujo alguns políticos preferem tratar como mais um custo na CNH, nós não enxergamos isso. Primeiro, né, Lucas, porque para aquelas pessoas de baixa renda que precisam do apoio do Estado, existe uma lei estadual no Rio Grande do Sul, uma lei vigente, que é a lei da CNH social. Essa lei está vigente. Basta o governo do Estado e o Detran querer disponibilizar esse direito ao cidadão usuário
usando os recursos de multa para fins de educação e formação de condutores. Então, a questão do preço, do custo dessa formação, não há de ser impeditivo para uma qualificada formação, uma vez, né, Lucas, que há a lei da CNH social e a carteira é gratuita para as pessoas que necessitam. Tem lei e a lei está vigente. Nós, como educadores do trânsito, temos que defender, até porque é a pura verdade, e não é eu que digo isso, né? A ONU estabeleceu a década mundial, né, das ações para a segurança no trânsito, e o Brasil conseguiu reduzir muito pouco a acidentalidade, porque ainda estamos numa mudança cultural da nossa sociedade, né? Essa questão do trânsito é uma questão comportamental, a gente já sabe disso. E comportamento, aí os pedagogos, os psicólogos sabem muito melhor do que a gente, que comportamento se muda pela educação e isso demanda de tempo. Né? Então não é assim da noite para o dia para tu mudar o comportamento de um adulto. Mas nós temos que começar. E começamos como? Pela formação qualificada do condutor. Através dessa formação qualificada, Lucas, que nós vamos fazer as mudanças que o trânsito precisa e vamos conseguir reduzir a acidentalidade e salvar vidas. Mas essa formação qualificada, ela é alicerçada. Veja o caso do simulador de carro, por exemplo. O CONTRAN, ao implantar o simulador de carro, ele fez estudos com a Universidade de Santa Catarina, com a USP, com uma universidade americana, ou seja, foi desenvolvida uma ferramenta pedagógica com base em estudos científicos e técnicos. Não foi feito a esmo, não é um videogame, como alguns insistem em afirmar, né, para induzir a erro à população. Não é isso. O simulador, ele é essa ferramenta pedagógica importante. E o simulador de moto, que a gente está testando apenas um protótipo, né, ele foi desenvolvido com o apoio dos engenheiros da Yamaha, do centro de treinamento da Yamaha. Ou seja, uma conceituada fabricante de motocicletas que, em parceria com a indústria de simuladores, está desenvolvendo uma ferramenta, né? Já foi enviado dos 4 protótipos, um já foi enviado para o Japão agora, né? Para se estudar a linha de produção, enfim. O outro está no centro de treinamento da Yamaha, um está no fabricante e o outro está aqui em Gravataí, no Rio Grande do Sul, né? No CFC Rumo Certo, para a fase de teste com alunos verdadeiros, alunos reais. O que se busca com isso? Não é a questão assim, então vamos fazer aula de simulador, não vamos andar na motocicleta. Não, de forma alguma. Não é para substituir. É uma ferramenta que vem complementar a formação. Na formação, a gente que é instrutor, e quem nos ouve muito são instrutores, né, Lucas? Na formação, a gente gostaria de ensinar ao candidato, por exemplo, aquaplanagem. Mas na pista de moto e tal, no dia a dia, às vezes tu vai dar aula, não tá chovendo, tu não consegue ensinar. Uhum. Mas no simulador tu ensina. Perfeito. E ensina com segurança, para que ele não sofra um acidente, não possa estar, né, se machucando ou até mesmo perdendo a vida. Então o simulador, e assim como é o simulador de voo, o simulador de navios, enfim, a indústria, né, usa muitos simuladores também, visando o quê? Visando a segurança do cidadão. E a segurança e a vida, Lucas, não tem preço. Tu falou, Edson, e aí, pô, gente, o Edson falou uma coisa que e automaticamente eu já fiz um link, né, com as minhas aulas, né? Porque a gente fala bastante na formação lá, Edson, porque os novos instrutores que estão entrando são diferentes. É uma outra geração, né? E a gente fala muito do comportamento que precisa começar por eles para eles conseguirem ir adiante. E mudança de comportamento, como tu bem disseste, né? Não é uma direção de um carro que tu vira e ele já vira. É como se fosse de um navio gigante, como se fosse lá de um Titanic. Tu vira hoje para daqui a não sei quantos quilômetros de geração inteira começar a dar reflexo. Hoje, nós já temos um reflexo do nosso trabalho junto ao CFC, não tem? Já. E já temos um reflexo, Lucas, por incrível que pareça, da geração que nós formamos lá em 1997.
Esses condutores que nós formamos lá atrás, que hoje transitam aqui na sociedade, que já possuem 25 anos de habilitação, eles são diferentes dos condutores da época dos nossos pais, né? Quem aqui de nós, né, que tem mais idade, eu já tenho 51 anos, vocês são jovens ainda, tu também, né, Lucas? Mas quem aqui de nós nunca viu ou ouviu falar da época que o pai pegava os 2 filhos e a mãe, colocava lá no Fusca, na Brasília, no Chevette e ia na festa de 15 anos da prima, né? O pai tomava a cerveja dele na festa, tudo, e depois voltava para casa dirigindo, né? Hoje, essa geração que se habilitou lá em 1997, 98, 2000, 2005 e tal, é uma geração que até pode cometer esse erro, mas o faz de forma consciente. Aquela época não se falava, foi na festa, no churrasco, bebeu, não pode ir para casa dirigindo. Hoje se fala do amigo da vez, hoje se fala que álcool e direção não combina, e muitos dos nossos jovens, a geração atual, tem esse alto grau de conscientização. É uma mudança cultural que vem acontecendo na nossa sociedade desde o advento do novo CTB em 1997. Essa mudança cultural veio. Sim, há outros instrumentos que estão à disposição do Estado, que são os instrumentos de pressão para essa mudança, que é a multa, que é a lei seca, que é as blitz da balada segura, que é a fiscalização de rodovia, que são os radares, enfim. Há uma série de conjuntos de meios sociais de controle que colaboram também. Claro, perfeito. Mas a mudança de comportamento, ela vem pela educação. E a educação só vem na formação qualificada do condutor. Não tem outra forma. É muito comum, gente, a gente escutar, né, quem trabalha em CFC, quem já está trabalhando, quem vai atuar no CFC. É muito comum tu escutar lá na recepção assim, a autoescola é só para tirar carteira. Aprender mesmo ele vai aprender depois. Desculpa, não é verdade. Ele aprende na autoescola. Agora, de tanto praticar, ele até vai aprimorar e ganhar agilidade, uma série de fatores. Mas o aprender é com vocês, instrutores. É por isso que a gente cobra tanto numa formação, é por isso que a exigência quanto ao CFC e quanto ao Detran, que é atuante, né, e a gente fala bastante sobre isso. O CFC é exemplo do Rio Grande do Sul para o Brasil inteiro, a nossa formação. Sim, o nosso modelo do Centro de Formação de Condutores, e eu digo isso em todos os lugares que eu vou no Brasil todo, e digo sempre, né? Já disse em várias audiências públicas, nós no Rio Grande do Sul nos orgulhamos. Aqui não existe venda de CNH. Não tem como burlar a formação e o processo de habilitação no estado do Rio Grande do Sul. É impossível. E nós estamos aí à disposição para quem quiser tentar e provar que isso seria possível, porque não é possível. Desde 1997, o CTB e as resoluções do CONTRAN são fielmente cumpridas pelo Centro de Formação de Condutores do Rio Grande do Sul. E nós somos exemplo não só para todos os Detrans e CFCs do Brasil, o Lucas, que vem aqui nos visitar, conhecer o nosso modelo, como eu já recebi aqui o Centro de Formação de Condutores da Argentina, do Chile, do Uruguai, da Bolívia, da Costa Rica, do México, da Espanha, de Portugal, da França, ou seja, vários países já nos visitaram para conhecer o sistema de habilitação do Rio Grande do Sul, que é o único no Brasil e que é um sistema extremamente qualificado. Mas nós falávamos, né, Lucas, da questão de aprendo a dirigir na autoescola ou faço a carteira e aprendo depois. Essa questão do aprendizado, né, passa por aquilo que as pedagogas falam do chá, né? Competências, habilidades e competências, habilidades e atitudes. Né? As competências para dirigir vêm desde a avaliação médica, psicológica, o curso teórico, o curso prático, o curso de simulador. São desenvolvidas essas competências durante o processo de habilitação. Né?
As habilidades são desenvolvidas inicialmente, então, nas aulas, e são as habilidades que serão desenvolvidas ao longo de toda a vida do condutor. Claro, quanto mais ele dirigir, mais habilidades ele vai ter. Mas se ele não tivesse habilidade nenhuma na autoescola, ele sequer passaria no exame prático de direção. Portanto, sim, ele desenvolve as competências e habilidades na autoescola. E é lá no curso teórico, reforçado pelo instrutor prático depois, que ele deve ter consciência de suas atitudes, né? Ou seja, ele aprende na aula teórica que a placa de velocidade máxima de 80 km é para ser respeitada. Nenhum aluno, nenhum candidato habilitado, ele lê uma placa de 80 km por hora e ele pensa que aquilo é 200. Não, ele sabe que é 80 e sabe que é para respeitar. Ele tem a competência, ele tem a habilidade, mas a atitude, a mudança de comportamento dele está ligada ao processo de formação, sim, está ligado, mas também está ligado à história de vida dele, à história familiar, o processo de aprendizagem dele na escola, tá? É indissociável isso. Se ele vê, ele vai para a autoescola, para o CFC aos 18 anos fazer habilitação, mas ele chega no CFC com 18 anos de vida e experiência. Vendo o pai andar sem cinto, dirigir alcoolizado, parar em fila dupla quando eu deixava ele na escola, passar no sinal vermelho, tá? Ele vem com aquilo internalizado que aquele era o normal. Afinal, o pai fazia. Aquele é o certo, né? Aquilo ali é o certo, porque vê o pai e mãe fazendo, né? Hoje esse jovem, né, Lucas, ele por conta até das redes sociais, enfim, de todas as campanhas, se você perguntar, ele diz, não é o certo, mas o pai fazia, eu nunca vi nada de errado acontecer com o pai. Nunca sofreu acidente. Bom, o anjo do teu pai é forte, então, né, ele teve sorte, mas quantas vidas foram ceifadas assim? Quantos jovens estão numa cadeira de roda, perderam um membro, perderam seus familiares? Muitos, muitos. E depois da tragédia se vem a discussão. Se tivesse com cinto. Se ele não tivesse bebido. Né? Ou seja, então nós ainda precisamos melhorar esse nível de consciência. Mas é inegável que essa passagem do candidato pelo Centro de Formação de Condutores é hoje a ferramenta que nós temos à disposição, né, do governo, da sociedade, do cidadão, para qualificar e entregar para a sociedade um cidadão formado, habilitado, para que ele, em todos os momentos, em todos os lugares, preserve a vida. Não, e tamanha, gente, eu me atrevo a dizer a eficiência disso, que pela sociedade os CFCs foram avaliados como um alto índice de aprovação, né? Teve uma pesquisa. Sim, o Detran faz constantes pesquisas, né, Lucas, para saber como está a qualidade dos serviços prestados. E o Detran faz pesquisa nos CFCs, CRVAs, CRDs, CDVs, despachante, enfim, os seus credenciados. Os Centros de Formação de Condutores do Rio Grande do Sul são os mais bem avaliados no atendimento e na qualidade do processo de formação no Rio Grande do Sul e no Brasil. Quando o Denatran fez, tá, o provão nacional dos instrutores, os instrutores do Rio Grande do Sul foram os que obtiveram as melhores notas de todos os instrutores do Brasil. Então, para mim, não há dúvida, né? São números reais, números de órgãos públicos, números que são públicos, enfim, foram divulgados. Não há dúvida que nós temos uma qualidade. Essa qualidade, inclusive, começa, né, Lucas, nos cursos de formação dos instrutores e diretores, né? Perfeito. Porque o Rio Grande do Sul é o único estado do Brasil que a formação dos profissionais são feitos por universidades conveniadas com o Detran. Em outros estados, há vários tipos de cursos, enfim, mas não são feitos por universidades, né, controladas e credenciadas, conveniadas com o Departamento de Trânsito.
A gente teve um exemplo há pouco tempo do sindicato lá de Brasília vindo conhecer, né? Conhecer a formação dos instrutores, porque eles queriam saber, mas como pode? Se lá a gente teoricamente faz e não é tão bom, a gente não tem o mesmo resultado. Ué, você acabou de falar? Sim. A formação do instrutor, né? O instrutor é uma profissão que tem lei federal, né? E a formação é toda regida com conteúdos estabelecidos por resolução do CONTRAN. Portanto, é igual no Brasil todo. Entretanto, nós temos no Rio Grande do Sul universidades altamente capacitadas trabalhando essa formação de pessoal, né, Lucas? E o que difere, então, assim, né? Veja, o corpo docente de uma universidade já é feito com escolhas, né, mais criteriosas, mais técnicas, né, mais preparadas. Também o espaço acadêmico dessa formação tem uma estrutura melhor, biblioteca à disposição do candidato. Aqui, por exemplo, na Faculdade Senac, né, que pertence ao sistema FEComércio, da qual o nosso sindicato é filiado. A Faculdade Senac, ela possui um simulador de direção. Então, quer dizer, os alunos eles vão ter uma formação de instrutor muito qualificada, tá? E depois, os nossos centros de formação de condutores têm por hábito fazer um estágio, um acompanhamento desse estágio, tá? Ou seja, nós entregamos ao centro de formação de condutores um profissional altamente capacitado e pronto para ministrar aula. E isso é um diferencial no atendimento do cidadão gaúcho. Então tá aí as razões e os motivos de nós sermos referência nacional nessa qualidade da formação do condutor. Perfeito. E eu faço parte desse corpo docente também, dessa instituição, né? E trabalho, e ontem mesmo, ontem foi terça-feira, nós tivemos uma aula híbrida no simulador, Edson. Porque no momento que veio a pandemia, ficou remoto. Como que eu vou levar um simulador, a não ser através de vídeos que nós já fazíamos, que a gente já montava, para dentro da formação dos instrutores? Então lá na faculdade nós criamos uma aula híbrida, aonde quem não pode vir a Porto Alegre, assiste da sua casa, a gente direciona 2 câmeras para o simulador e os alunos que podem deslocar vão presencialmente. E aí eu dou a aula lá do simulador. O que eu faço com isso? E o simulador lá da instituição, e a única instituição de ensino que tem simulador, né, na formação, a gente consegue entrar dentro da configuração do simulador e eu faço simulações para eles dirigirem. E eu vou dar um exemplo dessa última. Eu botei lá uma simulação que eles andariam em uma rodovia. Primeira coisa que aconteceu com aquele aluno na rodovia, excesso de velocidade. Se hoje a gente parar para analisar, qual é a infração mais cometida? Excesso de velocidade. Porque é natural a gente, enquanto vai se sentindo seguro, querendo ir mais rápido, e os carros mais modernos. Aí entra uma parte da conscientização. Exemplo, olha só, aqui a velocidade está 80. Por que tu excedeu? Eu nem me dei conta. Pois então, lá no carro vai ser igual. Teus alunos serão iguais. Talvez o teu aluno ande num Chevette e tudo bem, 80 vai ser bastante para aquele Chevette. Mas talvez ele ande num carro mais moderno e que 80 vai parecer que o carro está parado. O que vai mudar? Quem está dirigindo. Não é porque eu tenho uma máquina ultra, mega moderna que eu posso ir mais. Respeito das leis. As leis são assim, sei lá, está 80, preciso andar 80. E aí entra uma conscientização que a gente já começa ali. Eu faço ele dirigir por 5 minutos a 80. Por que isso? Para que ele possa se acalmar. Porque é natural, a gente vai ficando ansioso. Parece que não anda e parece que não vai. Então tudo isso é um processo que o aluno dele lá vai passar também. Eu quero te dizer 2 coisas, Lucas, que são importantes. A primeira é te lançar um desafio. Para os teus alunos, especialmente, né, que vão fazer o curso de instrutor contigo aí lá na Faculdade Senac. E também para alunos de outras faculdades conveniadas com o Detran do Rio Grande do Sul. Né? Enfim, para todos os alunos de cursos de instrutor e diretor do estado do Rio Grande do Sul. Durante a sua formação, não precisa esperar até a fase de estágio.
Se você está fazendo o curso de instrutor de forma remota, por exemplo, e você tem curiosidade, vontade de conhecer um simulador aí no interior, basta procurar um centro de formação de condutores, se apresentar como aluno do Senac e pedir para acompanhar, para ver, para assistir uma aula de simulador que está sendo ministrada no CFC e na sua cidade. Então há essa possibilidade e aqueles que tiverem qualquer dificuldade podem entrar em contato com o professor Eduardo Cortes, que é o coordenador lá da Faculdade Senac, e ele vai então abrir esse canal, essa porta lá no CFC para vocês aí. E a segunda coisa que eu queria te falar, para a gente avançar no nosso papo com café aqui, Lucas, é o seguinte: muitos instrutores, quando implantamos o simulador, diziam assim, eu não sei bem para que serve a ferramenta. Veja, é uma ferramenta tecnológica e pedagógica. Ao final das aulas do aluno, sai um relatório. Que relatório? O relatório com os principais erros de condução e infrações cometidas pelo aluno durante as 5 aulas. Esse relatório serve para quê, se ele já fez as 5 aulas? Serve para o instrutor prático. Porque o instrutor prático, que não será o mesmo do simulador necessariamente, vai receber um relatório do seu colega dizendo, olha, este teu aluno, nas aulas de simulador, ele tinha, por exemplo, o hábito de nunca ligar o pisca, o hábito de não respeitar a legislação e exceder a velocidade, o hábito de fazer conversão muito fechada. Ou seja, nas aulas práticas você já sabe que esse candidato precisa uma atenção especial tua para esses pontos da formação. Então o relatório da máquina é uma excelente ferramenta para o instrutor de prática e de direção depois. Tá? Perfeito. Ou seja, o uso da tecnologia. De que adianta, né? Aqueles que são os adeptos aí do iPhone, de que adianta ter um iPhone de alta tecnologia se tu usa ele só para fazer ligação? Então tu pode comprar um celular comum, né? Então se a tecnologia existe, está disponível, que seja utilizada, né, essa tecnologia, né, que esteja à disposição para que a gente possa qualificar a formação do condutor. O trabalho do instrutor, o trabalho das autoescolas, da formação do condutor vai ficar para sempre, na medida que qualificarmos e evoluirmos essa formação do condutor. O governo só mudará as regras e só muda as regras que não funcionam. Então não há o que se preocupar com as regras que funcionam, com qualidade, né, com seriedade do processo, como a gente tem no Rio Grande do Sul. Não, perfeito. E o que o Edson falou é bem verdade. Lá na formação, né, dos instrutores, quem é aluno sabe, quem vai ser aluno vai acabar fazendo também. Tem um período que é de experiência de 10 horas aula dentro do CFC, que chega a um certo ponto lá das aulas da formação e que nós, e aí eu digo o meu caso, que sou o docente responsável, emito uma carta apresentando ao CFC que tu vai, quem que tu é. E diante disso, este CFC te recebe agenda das aulas obrigatórias. O que o Edson disse também, que para conhecimento e para que a gente possa ir conhecendo e sabendo como é, tu tem um CFC na tua cidade. Vai para o CFC. Eu tenho certeza que tu vai ser muito bem recebido. Te apresenta. Oi, eu sou o Lucas, estou fazendo curso de instrutor lá no Senac ou em outra instituição. Pô, lá no curso falaram disso. Será que eu poderia conhecer como é que é o simulador? Tem uma aula demonstrativa que eles até podem dirigir lá o simulador. O CFC vai fazer isso. Sim, né, Edson? Vai com fazer certeza. Isso. O Centro de Formação de Condutores tem interesse, né, em mostrar o seu trabalho não só para a sociedade, mas para todos os alunos dos cursos de formação de instrutor, né? E especialmente porque talvez você seja um profissional que vai estar trabalhando naquele CFC da tua cidade no futuro, né? Por que não? Perfeito. Né? Então, sim, há esse interesse, né, de aproximação com esses profissionais que estão se formando, né, ou que já estão formados nos cursos. Ué, Edson, deixa eu voltar um pouquinho lá no teu começo lá. Tu dava aula prática, né? Dava aula prática e depois teórica. E aí lá na aula prática,
Tu dava aula pelo Tesourinha, por ali, pela Érico Veríssimo? Eu dava aula em Gravataí. Gravataí. Cachoeirinha, Legal. O meu centro de formação de condutores era pelaquela região, né? E tu tem alguma história que tu lembre que te marcou naquela época de algum aluno? Tem várias histórias, né? Para quem dá aula, a gente sempre tem essas histórias, né? Mas me ocorreu agora, por exemplo, o caso de uma moça que ela tinha muita ansiedade, né? Ela ficava muito nervosa. Ela passou por todas as fases do processo, tranquila, assim, mas no veículo ela ficava muito ansiosa, muito nervosa. E nós fizemos assim um trabalho com ela muito diferenciado, Lucas, que foi um trabalho que eu acabei aprendendo assim, né, com o tempo também, não era da minha prática, que era um trabalho respiratório antes da aula. E aquilo funcionou muito bem para ela, né? Ela se sentiu tão bem com esse trabalho respiratório de ela conseguir controlar o emocional dela, que na segunda e terceira aula ela já estava dirigindo na via, né? E ela passou na primeira prova. A gente achava que pelo nervosismo dela ela fosse, né, ter um problema na prova, não reprovar. Não. Ela passou na primeira prova, né? E isso nos orgulhou muito, porque essa fobia que ela tinha, assim, esse problema que ela tinha, eu como instrutor consegui ajudar ela. Isso me marcou muito. Então, nós instrutores, nós somos esse instrumento, né? Entre o aluno e o desejo dele se habilitar. Há vários alunos, né? Alunos que vêm, que gostam de conversar, outros mais introspectivos, outros que dizem eu já sei dirigir, e aí quando começa a andar tu vê que ele realmente não sabe bem ainda, né? Quantos tipos de alunos, de pessoas, né? Jovens. Nós tivemos uma senhora que aos 80 anos foi fazer habilitação porque o esposo havia falecido, o carro estava na garagem e ela tinha então essa vontade de conduzir o veículo aos 80 anos de idade. Claro que ela fez um pouco mais de aula, né, do que um jovem faria, até para desenvolver as habilidades, né, dela, mas ela se habilitou. Então são casos assim que nos marcaram, né, naquela época, né, e depois outros que a gente ouviu falar, porque eu acabei dando pouca aula prática, né, fui dar teórica logo em seguida e depois ser diretor do CFC, né, mas me orgulho muito das aulas que eu dei e dos alunos que eu tive, assim, e que me marcaram bastante naquela época. Edson, eu tenho certeza que a tua experiência, né, e o que tu falou até agora para nós está sendo de muita valia. A gente já tem recebido contato e feedback de pessoas de outros estados do que tem visto, né, dos colegas que vêm compartilhando, né, um pouquinho do seu conhecimento. Eu queria de antemão agradecer estar aqui contigo, de verdade. É um cara que eu já conhecia há muito tempo, não de falar, mas assim de nome, né? Porque eu sei que é corrido a tua agenda, por me receber, né? Eu sei que tu abriu mão de algumas coisas para poder fazer esse bate-papo. Então, se tu tá gostando, pessoal, curte, compartilha, faz chegar bem longe esse conteúdo, porque isso só nos fortalece. Sim, nós temos que divulgar, porque o trabalho na área de educação e formação de condutores é um trabalho muito difícil, né? É um trabalho que às vezes não é valorizado por alguns membros da sociedade, né? Porque não enxergam a importância disso, né? Mas nós que somos educadores do trânsito sabemos os dados da ONU, os dados do IPEA, né? Os índices de acidentalidade, os custos dos acidentes de trânsito, quanto custa aos cofres públicos, quanto custa ao Sistema Único de Saúde, né? Todo o custo da acidentalidade e sinistralidade do trânsito brasileiro. E são verbas públicas que pertencem a todos nós, dinheiro que podia estar sendo empregado em educação, em outras áreas de segurança, meio ambiente, saúde, área social, e que estão sendo destinadas a cobrir despesas com acidentes e mortes no trânsito que poderiam ser evitados. Então, sim, é um trabalho difícil, é um trabalho árduo, mas é uma paixão, né? Para gente que gosta, né? É uma paixão. O trânsito é uma família também, né? A gente tem muito isso, a gente vai acabar se conhecendo e tal.
E nós estamos à disposição dos alunos, dos instrutores, né? Tanto eu, quanto o professor Eduardo, quanto até o professor Sim. Lucas, né? O sindicato do Centro de Formação de Condutores também está à disposição, o presidente Cecim, né? O Magnelson, presidente da Federação Nacional das Autoescolas, é uma pessoa que também está à disposição. É claro, a gente tem as nossas agendas de trabalho, né? Eu também, não só como CFC, e também como advogado, né? Mas tenho outros trabalhos, enfim. Mas sim, a gente consegue tempo aí para ajudar, estar junto, apoiar os nossos instrutores, diretores, né? E o Centro de Formação de Condutores. Foi um prazer conversar contigo também, Lucas. Obrigado. Né? E vamos fazer um próximo programa aí, quem sabe, com o presidente Cecim, depois com o presidente Magnelson, também podemos gravar, que tem uma história bonita do trânsito nacional, né? A história do trânsito, né? Que eu acho que, para quem é da área do trânsito, e você que tem esse canal aí, o Papo com Café, que tem esse viés do trânsito também, né? Além de outros temas que tu trata, vai ser bem legal aí pro teu público aí. Muito obrigado. Legal, obrigado. Obrigado, gente. Tchau, tchau, viu? Valeu!